Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Agora nós vamos para a nossa segunda aula do nosso curso de React, tá? Nessa aula, é uma introdução ainda, a gente vai trabalhar com components, né? Então, os componentes, é um conceito central do React. Eles são blocos de construção reutilizáveis que permitem ali a criação de interfaces de usuários de forma modular e organizada. Cada componente no React encapsula uma parte específica da interface que você está criando e ela pode ser reutilizada em diferentes lugares da aplicação. Então, por exemplo, eu posso criar um header e utilizar ele em várias páginas, assim como eu posso criar um rodapé, um footer e reutilizá-lo em várias páginas. Então, um componente React, ele é como uma função do JavaScript que retorna um pedaço de código HTML, tá? Ah, eles representam parte da interface, do user interface, como botões, cabeçalhos, formulários e por aí vai. Esses componentes eles podem ser independentes e reutilizados em várias partes do seu projeto. Isso facilita muito a manutenção e a expansão da aplicação, tá bom? Nós conseguimos trabalhar com alguns tipos de componentes. Então, no React existem basicamente dois tipos de componentes. Quais são? Primeiro, os componentes funcionais, ou seja, são funções JavaScript que recebem props, ou seja, propriedades como argumentos e retornam elementos JS ou JSX, tá bom? E nós temos também um outro tipo de componentes que são os hooks. A gente pode trabalhar, por exemplo, com o useState e o useEffect. Eles podem ser utilizados para adicionar estados e efeitos colaterais nesses componentes, né? Então, por exemplo, eu posso criar uma função, meu componente, tá? E vai ser um props, por exemplo, e eu vou dar um return olá props.nome. Então, quando eu estou fazendo isso, ele recebe uma prop chamada nome e exibe uma saudação personalizada, tá bom? Então, assim, esse é um exemplo básico aqui para a gente poder trabalhar, tá? Então, a gente pode trabalhar ele de uma forma muito interessante, tá? Os componentes do React, eles utilizam também uma sintaxe chamada JSX, que é JavaScript XML. Isso para combinar o HTML com o JavaScript. É o que permite que você consiga escrever código que se pareça com o HTML dentro dos arquivos JavaScript, tá? Então, a gente pode criar uma função, um botão, né? E aí eu vou mostrar para vocês a estrutura e dentro dessa estrutura a gente coloca lá um elemento button, é, né? Que é um elemento do HTML, tá bom? Então é isso, gente. É extremamente importante trabalhar ali com componentes, né? A gente também vai trabalhar com props, que é a abreviação ali de propriedades, né? Que são dados passados de um componente pai para um componente filho. A gente vai ver isso também. Então, por exemplo, a gente vai criar um header, um componente header, que será o componente pai, e um componente filho, que será o componente de menu. Tá? Então a gente pode utilizar essas propriedades, né? Então são dados passados de um componente pai para um componente filho. Então a gente tem os props. Tá? Então elas permitem que os componentes, galera, sejam dinâmicos e reutilizáveis, ajustando ali o seu comportamento ou conteúdo com base nos valores fornecidos, tá bom? A gente vai ver alguns exemplos ali daqui a pouquinho aqui no hands-on, beleza? Bom, então os componentes eles são bem interessantes. Como vantagens, nós podemos dizer que eles são reutilizáveis, ou seja, eu posso utilizar o mesmo componente em várias partes do projeto. Eu também posso falar que a manutenção, né, ajuda demais, porque componentes menores e independentes facilitam ali a manutenção e o entendimento do código. Você tem um isolamento, ou seja, cada componente funciona de forma independente, tornando o código bem mais modular. E você tem a composição, ou seja, componentes podem ser compostos para criar interfaces mais complexas. Então, os componentes no React, galera, eles permitem criar interfaces de usuários de uma maneira muito legal, reutilizável e fácil de manter. Então, eles são a base do React e oferecem ali uma forma muito interessante de estruturar tanto o código quanto a lógica de aplicação, né? Então, agora o que a gente vai fazer um pouquinho? Agora a gente vai voltar na nossa interface do VS Code, então vamos para lá.
Pronto. Vocês estão vendo a interface do VS Code e a gente vai poder trabalhar um pouquinho com essa interface, tá bom? Então, a gente tem esse cara aqui funcionando, tá? Que a gente já fez o start na aula anterior. Ah, professor, eu não lembro, né? Como que faz? Então, basta que você, aqui no terminal, tá? Então, vamos abrir só para vocês observarem. Aqui no terminal, vocês vão colocar a pasta que vocês estão, né? CD meu projeto. E dentro da pasta, né? Opa, perdão, deu um erro aqui. Tá, porque eu já estou. Sim, a pasta é com tracinho, né? Então vamos lá aqui, ó, CD meu hífen projeto. E dentro dessa pasta eu vou dar um npm start, tá? npm start. Como o meu já tá rodando, tá? Então não vou dar um enter aqui, mas basta se vocês fecharam dar um enter ali para continuar a aplicação de vocês, tá bom? Bom, vamos lá então. Então, o que a gente vai fazer aqui, primeiro de tudo? A gente vai criar dentro da nossa pasta source, tá? A gente vai criar uma outra pasta chamada components. Então, vou vir aqui um pouquinho, ó, né? Vou criar aqui new folder, né? Vou criar uma nova pasta que eu vou chamar de components, certo? Essa pasta aqui, componentes, que eu estou criando, percebam que ela acaba vindo com alguns ícones, tá? Então, se alguém quiser ficar do jeito que eu estou, basta que dentro de, dei um enter aqui para criar, né? Dentro aqui das extensões, vocês procurem por VS Code Icons. Esse cara aqui, ó, VS Code Icons. Faça a instalação dele, tá? E aí vocês vão conseguir ali ficar com essa estrutura que dá uma cara mais organizada para a gente aí, beleza? Bom, então a gente vai trabalhar com a criação de dois componentes, tá? Eu vou criar um componente header, tá? Esse header aqui, eu vou colocar com H maiúsculo, header.js, e eu vou criar um segundo componente, tá? Que eu vou chamar de nave bar.js. Lembrando que aqui eu posso pôr JS ou JSX, como eu já citei anteriormente, tá bom? Bom, criei os dois componentes aqui. Um outro ponto interessante é que nesse momento do curso eu vou trabalhar dentro do app.js. Então, quando eu abro o app.js, a gente já tem uma estrutura bem interessante, né? Que essa estrutura, como eu citei antes, ela é uma estrutura, ela trabalha com import, função e exportar, tá? Então, a gente tem a importação dos arquivos num primeiro momento. Depois que eu tenho essa importação dos arquivos, eu tenho a execução desses arquivos dentro da minha função. Depois que eu tenho a execução desses arquivos, eu vou exportar esses arquivos para que eles possam ser renderizados, tá bom? Então a gente tem essa estrutura básica aqui, tá? Então, se eu mudar qualquer coisa aqui, né? Se eu tirar, então se eu pegar aqui para a gente a pasta React, ele tem essa linha, né? Então ele está falando para editar source app.js and save to reload. Tá? Então esse cara aqui, eu vou fazer assim, ó. Eu vou tirar, por exemplo, esse P aqui, ó. Vou deletar, certo? Deletei o meu P. Se eu voltar aqui, ó, ele sumiu, tá? Ah, que legal. Então, como que eu posso fazer? Né? Então, vamos lá. Para a gente começar a trabalhar, eu vou deletar algumas coisas que eu não vou utilizar. Então, eu não vou utilizar essa pasta appcss, tá? que ele traz para a gente. Tá? Eu vou acabar não utilizando essa pasta, esse arquivo, então eu vou deletar esse arquivo. Vou apertar o delete. Tá? No meu app.js eu também não vou utilizar o logo SVG nem esse app, então eu vou deletar esses imports. Tá? E também vou deletar tudo que tiver aqui dentro. Tudo que tiver dentro ali do meu app.js, eu vou deletar também. Então eu vou deixar aqui, ó. Só vou deixar a div, tá? Ó, vou deletar esse cara e vou deixar essa div aqui pra gente, ó, sem o class name, tá? Vou deixar dessa forma aqui pra gente. Isso aqui é uma estrutura básica. Então a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero importar o meu header, né? Então
Então, eu vou trabalhar com alguma importação? Se eu for trabalhar com alguma importação, então eu posso trabalhar importando o meu header. Ah, mas e se eu não importar nada e colocar aqui um P? Né? Eu coloco um P aqui e coloco assim, este é meu projeto. Este é meu projeto. Né? Quando eu visualizo ele novamente, né, ó, este é meu projeto, ele traz o P, então ele vai se atualizando aqui para a gente, tá bom? Bom, vamos lá então. Então o que, que eu vou fazer aqui? Primeiro de tudo, eu vou importar o meu componente header. Então, sempre que eu quiser importar, né, porque ó, eu tenho o meu componente, eu preciso importar o meu componente. Então, eu vou vir aqui em import header from, tá? E aqui eu vou puxar. Então, como eu tenho que entrar dentro da pasta de componentes, né, que o JS está fora, então eu vou clicar ponto, barra. Ele vai trazer aqui, ó, componentes, barra novamente, header. Então, eu estou fazendo a importação do meu header. Quando o meu header, a minha importação não está sendo utilizada, então ele vai trabalhar como? Ele vai ficar meio opaco. Agora, eu vou tirar esse P daqui, vou deletar. E aqui eu vou chamar como se fosse uma tag HTML, tá? Mas é uma tag específica do React, né? Porque essa tag quando a gente faz uma importação e a gente instancia o header, a gente dá um nome para o header quando a gente clica nesse cara aqui, ó, tá? Então a gente pode criar um elemento header. Então venho aqui, precisa ser o nome header? Não, galera, não precisa ser necessariamente o nome header, tá bom? Ó, header. E vou fechar esse cara. Quando eu fecho, você pode trabalhar ele de duas maneiras. Ou você pode fazer esse tipo de fechamento com o elemento. Aqui eu posso ter um conteúdo, né? Então aqui eu poderia ter um determinado conteúdo. Ou eu posso fazer isso aqui, ó, barra, que eu acho que fica mais organizado. Isso aqui agora, se a gente puxar aqui o nosso HTML, vocês vão perceber que não vai dar um erro. Por quê? Porque, e falando em erros, tá? É muito importante vocês conseguirem fazer a leitura dos erros. Ele está dizendo aqui, ó, que a gente não está conseguindo, né, que o app está puxando o header, mas o header não tem nada dentro dele para renderizar. Então ele vai dar um erro para a gente mesmo, tá? Então o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que ir lá no nosso header agora e criar alguma coisa. O que, que eu vou criar aqui no header? Eu vou fazer, vou criar uma função. Vou criar uma função, function, tá? Essa função aqui eu vou chamar de header, certo? Não vou passar nenhum parâmetro. Aqui, vou criar um return. Aqui, lembrem-se, né? A função é com chaves, o return é com parênteses. Então, esses parênteses, dentro desses parênteses vai estar a minha estrutura. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui um elemento HTML, um header, certo? E dentro do header, eu vou criar o meu H1, certo? Criei um H1 aqui que eu vou chamar de meu logotipo, certo? Chamei ele de meu logotipo e aí eu tenho essa estrutura. Se eu voltar aqui agora no app, ou melhor, né, se eu venho aqui no meu arquivo, né, ó, ele está dando só um erro. Qual foi o erro que deu aqui? Ó? Eu preciso sempre exportar o meu arquivo. Então é muito importante que a gente consiga interpretar os erros, tá? Então ele está falando que eu não exportei meu arquivo, ok? Então vou lá aqui agora, ó, vou lá em header e vou colocar aqui, ó, export default header, ok? Export default header. Exportei o meu arquivo aqui. Agora, se eu visualizar esse arquivo, novamente, já apareceu ali o meu logotipo, tá bom? Então, é dessa forma. Então, eu criei aqui um componente header que eu vou poder utilizar não no app.js, mas sim, na próxima aula a gente vai entender que que a gente vai trabalhar a criação de rotas, a gente pode entender que eu vou criar um componente que vai ser reutilizado em todas as nossas páginas aqui, tá bom? Outro ponto importante aqui, tá? Eu quero criar um props, né? Lembra do props que eu falei? Então eu quero criar agora um componente navbar de navegação. Então o que, que eu vou fazer aqui, ó?
Primeiro de tudo, eu criei o meu componente Navibar já. Se eu vou utilizar o meu componente Navibar, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, ó, import, certo? Navibar from, e aqui eu vou chamar quem? Eu vou chamar o meu Navibar. Então, vou dar aqui ponto barra Navibar. Aqui, por que aqui já deu o Navibar direto? Porque o header e o Navibar, eles estão onde? Dentro do mesmo nível. Tá? E aqui embaixo do meu header, né, eu vou fazer uma chamada Navibar. Barra, porque eu só vou... E aí percebam que se eu abrir aqui vai dar erro novamente. Mesma coisa. Ó. Qual que é o erro? O erro é que eu não tenho nada criado dentro do Navibar. Então nós vamos vir aqui. Vamos lá, vamos diminuir aqui. Vamos abrir o nosso Navibar, tá bom? Dentro do nosso Navibar, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar uma função. Opa. Dentro do Navibar, eu vou criar uma função. Essa função vai se chamar Navibar. Opa. Vamos fazer bonitinho aqui. Navibar, certo? Vamos deixar assim. Ok. Vou trazer o return. Beleza? E já vou exportar, senão vou esquecer. Export default Navibar. Tá? E aqui dentro eu vou inserir o meu conteúdo. O que eu vou criar aqui? Eu vou criar um menu. Então eu posso vir aqui e fazer assim. Ó. Então eu vou criar aqui um UL. E aqui eu vou criar itens de lista. Então eu vou criar aqui, ó, item 1. Depois a gente vai alterar isso, né? LI aqui. Item 2. E vou criar ali o item 3 também. Tá? Item 3. Então, esses três caras que nós criamos aqui, percebam que eles estão aonde? Eles estão dentro de Navibar. Então, é um componente diferente que eu posso utilizar num header, num aside, num footer. No meu header, eu tenho a chamada do Navibar e mais essa estrutura dentro do meu header. Então, o Navibar ele faz parte do meu header. E dentro do app.js, eu estou puxando apenas o meu header. Por quê? Porque o header ele é o componente pai e o Navibar ele é o componente filho. Então, se a gente observar esse cara aqui agora, vamos lá, ele acabou o erro, né? Então, esse cara aqui, ele está dentro do header. Esse cara é o componente Navibar, que está dentro, né? Ele é filho do componente header, beleza? Então, para que as nossas aulas não fiquem tão extensas, eu vou encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula, a gente vai trabalhar com Styled Components, né? E a gente vai entender um pouquinho a utilização do CSS dentro dos componentes, beleza, galera? E é muito importante isso, tá? Então, pessoal, eu espero bastante que vocês tenham entendido esse primeiro escopo ali, né, essa introdução ao React e como que a gente vai trabalhar essa questão de componentização de componentes, tá? E daqui a pouquinho a gente vai para uma próxima aula, tá bom? Um forte abraço e até mais, pessoal. Tudo de bom.